Fala galera, Thiago Linhares aqui. Bom, a gente vai continuar então o nosso projeto, né? De inadimplência, zero inadimplência, ele se chama. E a gente vai trazer aqui para vocês então a continuação desse projeto. Hoje a gente vai fazer de fato hands-on, então de fato a gente vai botar a mão na massa, vai executar coisas, isso é muito legal. E então a gente vai fazer a primeira parte do ETL, beleza? Se inscreve no canal, porque 98% das pessoas que olham meus vídeos não são inscritas. Se inscreve aí, não custa nada. Bom, uma consideração a fazer, tá? Deixa eu abrir aqui o projeto. Ó, então a gente está aqui no repositório, que é esse que está aí abaixo, né? E aí a gente vai clicar aqui no zero inadimplência e vocês vão ver que está aqui o projeto, né? Só dando uma recapitulada, qual que é a ideia aqui? A gente vai desenvolver um projeto que vai trazer algumas melhorias para tratar de inadimplência em uma empresa. Então, o que, que o nosso cliente quer? Ele quer um ETL, né, para extrair os dados, transformar e carregar no banco de dados. Ele quer um dashboard para visualização de dados e métricas sobre a inadimplência. E ele quer também envio de alertas, tanto para a equipe interna quanto para os clientes, das questões da inadimplência, né? Quais faturas vão vencer essa semana, esse tipo de coisa, tá bom? Então a arquitetura do projeto é essa, né? A gente vai trabalhar ali com o CSV como fonte de dados, né? Mas aqui é um projeto, então você pode modificar isso para um banco de dados, uma API, enfim, o que for. A gente ia usar, gente, BigQuery, que eu falei na outra aula, porém, acabei descobrindo alguma uma limitação do próprio Apache Hop em escrever no BigQuery, tá? Fiquei ontem aí quebrando a cabeça para tentar melhorar isso, mas não consegui fazer ele escrever no BigQuery. E eu vi ali que ele usa um JDBC que não aceita DDL, cara, deu muito erro. Então, até se alguém souber como ou tiver alguma ideia, bota aqui nos comentários, tá? Eu tentei também por aquele step novo lá, de OutTup na saída para BigQuery, mas não funcionou. Então, vamos usar um Postgres mesmo, beleza? Então, essa questão do banco de dados, tanto origem quanto destino, é bem tranquilo, você pode mudar totalmente para o que você quiser. Mas eu deixei um Docker Compose aqui de um Postgres que eu sempre subo, tá? Então, caso você queira usar, pode usar, é bem tranquilo. Até se dou um Docker PS aqui, ó. Sudo, né? Sudo Docker PS. Ó, ele já tá rodando, tá? Então, caso você queira subir esse Postgres, exatamente como eu fiz, é muito simples, né? Você vai baixar esse arquivo aqui do Docker Compose, vai ter que ter o Docker instalado e o Docker Compose, e aí vai dar esse comando aqui, Docker Compose up, né, para subir, -d, para subir no modo aí, para subir no modo sem aquele monte de log, coisa errada, né? Ele vai ficar meio que não mostrando. E ele vai subir para você esse Postgres. Vale ressaltar que a porta do Postgres eu mudei para 5433, por algum motivo na época, então ela não estava padrão, né? Mas você pode mudar aqui, ó. Então o que é legal desse Docker Compose? Ele usa ali o Postgres, né? Aqui vai ter o usuário e senha. Ele vai criar um volume na máquina, então os dados vão ficar persistentes, né? Ou seja, esse dado, se você derrubar o container, o dado vai continuar lá, ele não vai ser apagado, né? Ele está sempre online, então, se, claro, você não derrubar por vontade própria, se ele cair por algum motivo, ele mesmo se restarta, né? E caso você desligue a máquina e ligue ela de novo, ele vai restartar também. Eu botei limites, né? Então ele vai usar uma vCore e 2 GB de memória no máximo dos máximos. Não vai passar disso, então você pode mexer aqui também. Mas ele entra sempre com meio core e 1 GB de memória, tá? Então ele entra e vai até aqui, né? Se ele chegar aqui, ele topa. E aqui eu fiz um testezinho para ver se ele está online. Caso ele não esteja online, ele mesmo volta, tá?
Então, esse teste aqui é feito a cada 30 segundos e tem um timeout de 10 segundos, tá? E reduzir o log aqui para não ficar muito grande. Então, ele é aí um banco Postgres via Docker e tem essas coisinhas, tá? Então, beleza. Eu já subi o banco de dados, a gente já tem ele aqui funcionando, a gente pode ver no dbeaver. Ó, tá aqui o banco, que vai ser o nosso DW. Agora, a gente vai desenhar toda a nossa arquitetura de ETL, né? A primeira parte, bom lembrar, a primeira parte vai ser agora, que vai ser a parte de pegar o CSV, né? E jogar ele para o DW. E aí depois vai ter a segunda parte, que vai ser modelar esse dado, beleza? Então, a gente está aqui no Hop, a gente vai criar aqui um novo workflow, beleza? E aí, qual que é a diferença de pipeline e workflow? O workflow, ele é organizado, então ele faz uma coisa, depois ele faz outra, depois ele faz outra, e assim ele tem um fluxo de trabalho, né? Vamos dizer assim. Então, normalmente ele é usado para orquestração do pipeline. Já o pipeline, ele é a transformation, né? Então, tipo assim, ele está executando tudo ao mesmo tempo, tá? Então, ele não tem uma sequência. Mas a gente vai ver isso quando a gente desenvolver. Então, beleza, vou salvar ele já aqui, tá? Eu já tinha criado todo o rolê, então eu vou vir para a pasta aqui. Qual que é a pasta principal do projeto? Essa aqui é a base principal do projeto. Cara, eu vou chamar ele de master, tá? Que vai ser o master job, vai ser o cara principal. Save. Então, salvei. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou botar um outro workflow aqui. Workflow. Então, vou colocar ele um outro workflow aqui. Então, vou chamar outro workflow. Beleza. Agora eu vou criar esse outro workflow. Vou vir aqui no mais, workflow. Vou salvar ele. Ele vai estar dentro de inadimplência e eu vou chamar ele como tratamento Excel. Salvei. Beleza. Agora eu vou vir aqui, nesse principal do master. Talvez esteja pequeno. Eu vou aumentar para vocês aqui. Beleza. Vou vir nesse cara aqui, vou editar a ação e vou carregar o tratamento Excel aqui. Yes, ok. Então, ó, esse workflow é o master e ele está chamando o tratamento Excel. Agora eu vou entrar no tratamento Excel. Beleza. Aqui no tratamento Excel, a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar uma pipeline, né, que é como se fosse uma transformation no Pentaho, né, e como se fosse uma task no Airflow. E o workflow é como se fosse uma DAG, e assim vai indo, né? Então, sempre tem o cara principal que orquestra todo mundo e tem as tarefas embaixo, né? Então, a pipeline podemos dizer que é uma questão de tarefas. Então, vou salvar aqui. Agora, eu vou criar, então, uma nova pipeline. Vou salvar a pipeline e vou chamar ela de extrair Excel. Beleza, agora vou vir aqui na pipeline, vou editar a ação e vou carregar essa pipeline, então, ó, extrair Excel, beleza. Vou acessar, então, ela, e aqui a gente vai começar o nosso tratamento. Então, a gente vai pegar um CSV, vamos ver como é que ele vem, ó. Ó, então ele vem assim, né, fatura, data de emissão, data de vencimento e tal, tudo separado por ponto e vírgula, tá bom? Tem outra coisa aqui, né? Eu falando por experiência própria de quem já trabalhou com cargas de dados com Excel. Existem algumas coisas que você tem que pensar. Primeira, esse Excel ele vai ficar em algum lugar, né? Então, normalmente, quando você tem cargas que trabalham com Excel, normalmente funciona assim. O usuário salva esse Excel em algum lugar, alguma pasta na rede, algum CIFS, né? Algum FTP, algum lugar assim. Você consome de lá esse Excel, né, carrega, né, faz ali o ETL, joga para o seu banco e segue a vida. Normalmente é assim. O que acontece? Normalmente, é ideal que a pessoa que está lá salvando esse dado, né, ela tenha algumas
tem algumas diretrizes de como trabalhar com isso, tá? Então, a gente vai criar aqui, ó. Ó, eu vou colocar como se a pasta que esse Excel estivesse fosse essa aqui, tá? Então, eu vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar ela de arquivos. Aqui, claro, eu estou colocando a pasta dentro de onde está o projeto do Hop, né? Não é o ideal, assim, não é assim que você vai trabalhar aí, provavelmente é o que eu falei. Você vai ter uma pasta na rede, um outro local onde as pessoas só salvem os arquivos, mas aqui é um exemplo, né? Então, eu vou ter arquivos e eu vou criar duas pastas, tá? Eu vou criar Done, de feito, e vou criar a fazer, né? To do. Beleza. Vocês já vão entender por quê, tá? E aqui, ó, eu criaria até uma coisa a mais aqui, ó. Eu criaria um arquivo TXT com as diretrizes dessa pasta, ou seja, o usuário, sempre que ele entrar aqui, ele vai ter que ler essas diretrizes para entender como que ele salva o arquivo nessa pasta. Isso vai evitar para vocês muita dor de cabeça, tá? Então, padrão é um negócio muito bom que evita muita dor de cabeça. Então, como você vai trabalhar com Excel, você sabe que o cara pode mudar uma coluna, o cara pode mudar o nome, ele pode mudar a aba, cara, ele pode mudar um monte de coisa. E isso é um grande problema. Quando a gente está começando em dados, a gente acha que trabalhar com Excel e bancos de, né? Tipo, o Excel como fonte de dados, vamos dizer assim, né? Para botar num Power BI, coisa assim, é mil maravilhas. Mas quando você começa a amadurecer, você vê que o Excel é a pior coisa que tem para ter como fonte de dados, né? Porque você tem que ter várias validações, porque o teu usuário tem muita liberdade nele. Então imagina assim, você tem lá os indicadores principais da companhia, né? E aí você tem lá o faturamento, por exemplo. Aí digamos que os gerentes recebam uma comissão desse faturamento e você recebe esses dados via Excel. Cara, o que impede do cara ir lá e meter uns faturamentos na mão lá, ou o cara mudar valor, esse tipo de coisa? O que que impede? Na realidade, nada impede, né? Então, você tem que sempre se resguardar quando você trabalha com Excel. Você tem que ter ali alguma política, você tem que bloquear algumas coisas no Excel, você tem que bloquear colunas e tal, fazer um layout, esse tipo de coisa, tá? Então, tem que ter esse cuidado, né? A gente que trabalha com dados, não esqueçam que você que está passando a informação que aquilo é verdade, né? Então, quando você faz um dashboard de vendas, você está dizendo que a empresa vendeu aquilo ali, né? Isso ali vai para uma reunião de diretoria, vai para uma reunião de gestores, né? Eles vão tomar ações em cima daquilo ali e imagina aquilo ali estar errado, né? Então, tem que ter muito em mente isso, que dados são coisas bem sensíveis, né? Não só por dados eu digo não só por dados sensíveis de fato, de senhas e nomes de usuários, coisa assim, mas sensíveis de as ações que esses caras podem levar, né, podem ser tomadas baseado naquele dado, tá? Então a pastinha to do é onde ele vai botar o arquivo para ser processado, tá? Vocês já vão entender isso. Então vou pegar o arquivo aqui, que tá aqui, ó. Então, digamos que eu sou o usuário. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o arquivo, vou acessar a pasta que eu preciso salvar esse arquivo. Vou colocar aqui, ó, to do, essa é a pasta, né? O cara pode ter acesso só a essa pasta. Beleza, top. Aí eu vou ler lá, ó, o nome do arquivo tem que ser faturas, inadimplência, CSV, o nome da coluna. O nome da coluna tem que ser aquele lá, e assim vai indo, né? Então, beleza. Beleza, ele salvou aqui. Então, quando eu vier aqui no Hop, eu vou clicar aqui e vou procurar um cara chamado CSV. Ó, CSV File Input. Então, vou ler, vou editar esse cara e vou ler esse arquivo que a pessoa fez, tá? Então, arquivos, to do e o arquivo aqui, ó. Aqui tenha muito cuidado, né? Se você colocou que o nome do arquivo tem que ser esse mesmo, é importante ressaltar que caso não seja esse arquivo não vai ser lido, ele não vai ser carregado, né? Porque de fato não vai ser o que tá ali, né? Outra coisa, o delimitador a gente já viu que é ponto e vírgula, e não vírgula, né? E aí aqui, o que a gente já pode fazer? A gente já pode pegar os campos do arquivo. Aqui, outro cuidado que eu vou passar para vocês, tá? Muito cuidado com o tipo de dado
de arquivo Excel, né? Quando a gente está trabalhando com Excel, tem que ter esses cuidados, e um deles é o tipo da coluna, vamos dizer assim. Então, às vezes, aqui na carga, você põe que a coluna tem que ter um date, ou tem que ter um number, ou tem que ter um decimal, coisa assim. O que acontece? O usuário, às vezes, vai lá e bota outra coisa no lugar. Ou, às vezes, tem que ter date, e tem aquele coisinho do Excel que, às vezes, você copia de uma planilha e cola em outra, e ele cola a data, mas ele não entende que é uma data, fica aquela coisa assim, tipo um texto congelado, não sei se vocês já passaram por isso. Aqui ele vai quebrar também, ele vai dizer que não é uma data. Então, aqui eu já me resguardo um pouco. O que eu faço? Eu boto tudo string. E aí eu vou deixar para a parte lá do banco de dados a gente, de fato, fazer essa conversão, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, tudo string, para eu não ter erro. Não ter erro. Vou apagar aqui. Vou tirar esses formatos. Por isso que é legal vocês verem esses projetos que a gente faz, porque não é assim, tipo, a gente vai aprender sobre inadimplência. Não, a gente vai aprender sobre dados, cara. É isso que a gente aprende aqui, toda vez. Então, beleza, ó, vou meter tudo string, top. Lazy conversion, beleza, vou deixar aqui, ok. Então, já tenho aqui, já estou pegando o arquivo. Agora, digamos que esse arquivo não esteja na pasta. O que acontece? Eu não preciso ir para esse step aqui, porque esse step vai extrair o arquivo, mas se não tem o arquivo lá, não faz sentido eu extrair o arquivo. Então, o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar um step novo aqui, que se chama file. Existe. Check is file existe, ó. File existe, acho que é esse aqui, ó. Esse aqui são vários files, esse aqui é um, se eu não me engano. A gente vai botar aqui. E a gente vai botar aqui, ó, verdinho, tá? E a gente vai vir aqui. Vamos procurar o file. CSV files, ó. Ok. E aqui eu já vou colocar um abort. Abort. Então, se der falha, eu vou vir para cá. Tá. Então, o que isso aqui vai fazer? Ele vai entrar no meu job, vai ver o seguinte, pô, esse arquivo, ele tá lá na pasta? Não tá. Então, beleza, nem põe abort aqui, né? Porque abort vai dar como se fosse erro. Eu vou botar até um success. Porque, beleza, eu não tenho nada para fazer. Outra dica que eu vou dar aqui. É legal, às vezes, você escrever um log, né? Então, você pode... Eu já fiz isso também, ó. Você pode vir em teste rightful, ou aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. E aí, você pode vir aqui, procurar um arquivo, né? Você pode até salvar esse arquivo aqui na pasta. Encode no TF8 e botar assim, ó. O arquivo não existe. Ou melhor, né? Arquivo não disponível na pasta. Tudo. E aí a gente pode vir aqui e criar um arquivo, né? Deixa eu criar um arquivo aqui, ó. Editor de texto. Aqui, ó. Arquivo, vou botar escrever qualquer coisa aqui, Ctrl S, e vou salvar ele, hop, projeto inadimplência, arquivos, vou salvar ele aqui, ó, vou salvar ele aqui como alerta. Calma que vocês já vão entender para que serve isso. Salvar. Beleza, então eu tenho o alerta aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar aqui. E vou dizer que é o alerta, ó. Então, o nome do arquivo é esse alerta aqui. E vou botar assim, ó, o arquivo não está, né? Está disponível na pasta para carregamento.
pagamento. Porque assim, ó, a dica que eu dou é sempre ser um pouco verboso, né? Ou seja, deu um erro, mostra que deu erro. O arquivo não tá aqui, mostra que o arquivo não tá aqui. Porque depois, quando você estiver carregando a carga, executando ela, e a pessoa dizer, a carga lá não executou. E aí você fala, o arquivo não estava lá. Mas como que tu sabe que o arquivo não estava lá? Entendeu? Então já um resguardo, né? E aí, o que dá para fazer aqui, ó? Dá para colocar um delete. Delete file. Então, vou deletar qual file? O alerta. Então, salvei, ó. Então, eu sempre deleto o alerta caso ele exista. E caso ele não exista, ele segue a vida também. Ele vê se o arquivo existe para eu fazer. Se o arquivo não existir para eu fazer, eu vou dizer o seguinte, o arquivo não existe. E vou dar sucesso. Acabou meu jogo aqui. Se ele existir, eu vou entrar no extrair arquivo. Então, eu vou pegar aqui o texto, né? Beleza. Aqui a gente pode melhorar também? O nome das colunas não é ideal que você deixe assim, ó, com espaço, com esse tipo de coisa, caráteres especiais, tudo isso aqui. Por quê? Porque no banco de dados, quando você vai salvar isso, não fica legal, né? Porque sempre que você vai chamar aquela coluna, você vai precisar ficar botando colchetes, né? Porque tem caracteres especiais, esse tipo de coisa. Então a gente vai usar aqui um cara chamado select values. Então a gente vai passar para cá, beleza. A gente vai editar e o que a gente vai fazer? A gente vai dar get fields to select. O que ele fez? Ele pegou as colunas que está vindo do meu step anterior. Agora eu vou renomear essas colunas. Então fatura vai ser fatura, tudo minúsculo. Data emissão, data, underline, emissão, sem espaço e sem caracteres especiais. Data, vencimento, data, pagamento, não, botar assim, cliente, CNPJ, cliente, nome, responsável, CPF, responsável, nome, né? Botei ao contrário, pô. Aqui é CPF e aqui é nome. Nome, beleza. E aqui eu vou botar valor fatura. Então vai ficar, ó, bem certinho. Vou apagar esses aqui que criou. Pá, beleza, ó, top demais. Então a gente mudou os nomes das colunas. Ok. Agora a gente já consegue salvar no banco de dados. Então eu vou usar um table. Outstup, né? Um table de saída. Beleza. Vou vir aqui e vou editar. Aí eu já tenho a conexão aqui, ó, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Como que faz a conexão? É simplesmente você clica no amarelinho, escolhe aqui a conexão, bota o usuário, a senha, o banco e o nome da conexão, ó. E aí você já vai ter. Aí você já pode buscar os esquemas. Não tem esquema? Eu apaguei o esquema, né? Top. Então eu vou criar esse esquema aqui, ó. Create esquema. Pá. Raw CSV. Por que Raw CSV? Raw é cru, né? Dados crus. Então vocês podem ver que até o momento a gente não fez nenhum tratamento do dado. A gente vai trabalhar no modelo medalhão, né? Então eu vou pegar o dado cru, depois eu vou modelar ele, daí teria, né? Stage, Intermediate, Marts, né? Ou bronze, prata e ouro, né? A gente, no caso, vai pegar cru e depois já vai tacar para ouro. A gente vai pular umas etapas. Então, ó, criei o esquema, beleza. Posso vir aqui de novo e ver se tem o esquema. Ó, raw CSV. Qual que vai ser o nome da tabela? Vou chamar o nome da tabela de faturas. Aqui,
É uma tabela pequena, é um arquivo pequeno, e na minha visão, sempre a pessoa ia carregar esse arquivo todo dia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um truncate table, tá? Então, ele sempre vai apagar toda a tabela e carregar toda ela de novo, né? Não vai ter nenhum tipo de questão incremental. E eu vou botar essa opção nova aqui, que o Pentaho não tem, o Apache Hop tem, que eu achei bem legal, que é truncate or on, né, first row. Ou seja, ele só trunca o destino se ele tiver linhas vindo da origem. Né? Isso acontecia muito, às vezes a tabela era truncada e ele truncava a primeira tabela e depois ele ia na fonte para ver se tinha linhas e dava erro na query e aí você já tinha truncado o destino e fudeu. Você, tipo, não tem dado lá e você não pegou o dado. Então, isso aqui é bem legal, tá? Eu vou especificar os campos, né, que é uma coisa legal, e vou dar SQL e vou criar a tabela. Então, vou executar, beleza, pá. Aí eu vou vir aqui no banco de dados e vou fazer um select, ó. Não tem nada nessa tabela. Beleza. Vou salvar, top. Então, o que a gente já tem? A gente tem deleta o arquivo de log, né? Cria o arquivo de log, caso não exista para nada para fazer. Extrai o Excel. Agora, o que eu quero fazer? Depois que eu carregar esse arquivo aqui, eu quero mover ele, tirar ele daqui e jogar ele para a pasta feito, né? Porque, beleza, já carreguei esse arquivo. E aí, inclusive, a gente pode botar a data e hora que esse arquivo foi carregado. Então, a gente pode usar o move. Move files aqui, ó. Então, vou botar ele aqui, vou clicar aqui, beleza. Edit action, né? E aí eu vou, o source, ó, um file de source. Ah, eu entrei na pasta errada. To do, pá, beleza. E um destination folder. Eu vou colocar arquivos done. E aí, o que eu vou colocar? Vou adicionar e vou colocar o seguinte, ó. Destination. Vou colocar aqui, ó, add date ao file name. Ou seja, bote a data quando você salvar o arquivo. E caso esse arquivo já exista, eu vou dar um override destination, ou seja, eu vou substituir esse arquivo. Isso aqui é para não dar erro, caso esse arquivo já exista lá. Beleza, eu fiz isso, ok, nosso processo está completo. Então, eu vou ter um sucesso. Ó, então entenderam como ficou? Em meia horinha a gente fez uma extração de CSV de boa. Então, ó, com uma extração de CSV, já pensando no mundo real, né? Não em questões de cursinho, assim, mas pensando no que acontece de fato. Então, a gente deletou o arquivo de log se ele existe, a gente vê se existe coisa para processar, se não existe, a gente vem para cá e faz success, se existe, a gente processa, e depois a gente move o que a gente processou, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo de um arquivo, mas você poderia fazer de vários arquivos na mesma pasta, tá? Porque daí você coloca lá para ele ler vários arquivos, ele vai colocando um embaixo do outro, beleza? Vamos ver se de fato funciona? Vou dar play e vou dar detailed. Ó, ele disse que o arquivo não existe. Cara, esse Apache Hop, às vezes ele dá umas bugadas. Triste. Ele não tá colocando aqui o caminho do arquivo, ele tá simplesmente, ó, eu vou pegar esse caminho aqui e vou colocar aqui, vamos ver se ele aceita. Então, vou colocar esse caminho aqui e vou tirar esse aqui e vai ser to do barra. Vou dar OK. Vamos ver se ele fica salvo aqui, né? Se ele aceitou. Ó, ele aceitou. Beleza. Vou rodar de novo. Ó, agora ele diz que o arquivo existe. Ele tá processando o arquivo, ó. Inclusive já tá fazendo insert. Então ele achou ali, já tá fazendo insert. No Pentaho, você clicava aqui, ó, e ele mostrava o que estava executando. Agora ele não faz mais isso. Você tem que vir, acho que é aqui, ó, aí você clica aqui, aí ele dá uma bugadinha, tem que esperar um pouco.
E aqui, ó, daí você vem em Metrics e ele mostra o que ele está fazendo, ó. Então, ele leu 21 mil linhas do CSV, ele, no Select Values, ele passou 11 mil linhas, vamos dar um atualizar, ó, 12 mil linhas, meio bugadinho ainda o Apache Hop, tá? Ó, na realidade aqui, ó, deu pau. Aí, pelo que eu entendi aqui, ó, tem uns ID que ele não tá dando boa de inserir. Deu um pau aqui, vamos ver como que tá essa tabela no banco, ó. Ela chegou a salvar, ó, estão vendo? Tá salvando. Só que ela deu um erro, pelo que eu entendi, talvez seja tamanho do campo. Ó, então ele tá lendo aqui. Galera. Vamos tentar dar um alter table aqui. Alter table. Vamos ver como é que ficou. Aí, agora ela tá com mais coisa, ó. Vamos ver se deu bom aqui na extração. Ó, o que que eu vou fazer? Ele tá ficando lento. E engraçado que quando eu rodo ele sozinho, ele roda rapidão, roda 50 mil rapidão. E quando eu rodo o job, ele fica lento. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dropar essa coluna aqui, ó, data da carga. Ó. Eu vou dropar essa coluna. E vou criar ela de um jeito diferente. Que o próprio Postgres vai colocar a data para mim sempre que entrar uma coluna, uma linha nova, né? Ó, então ela vai existir, mas ela vai ficar de padrão, né? Então o default dela sempre vai ser a data do momento. Então isso aqui vai ser automático pelo Postgres. Tirar esse cara aqui, vou botar esse cara aqui. E aqui eu vou tirar essa data da carga. Vou deletar ela. Beleza, vou salvar e vou rodar de novo o processo. Ó, foi 50 mil linhas e tá ali, ó, a data da carga. Agora eu vou tentar rodar de novo. Aí, ó, é isso mesmo, ó, uma coisa bizarra, velho, do nada. Então, o que aconteceu? Ele fez tudo muito rápido. A gente pode ver no banco aqui o que tá rolando. Ó, tá aqui. Então, a gente tem quantas linhas? 50 mil linhas, ó, tá? Tá tudo preenchido, tá tudo aqui, ó, as nossas faturas, inclusive a nossa data da carga, tá bom? E é isso, esse foi o ETL. Beleza, daí aqui eu só tive que fazer uma mudança nesse Move Files aqui, ó. É assim, tá? Ó, vou clicar aqui e Edit. Ó, então pego o arquivo do to-do e jogo pro Doni, ó. Daí o Doni não tem nada, beleza? Aí ele dá certo. Eu vim aqui na pasta do to-do, não tem mais nada. Eu vim na pasta do Doni, tem o arquivo com a data de processamento aqui, ó. E eu posso botar a data e hora, se eu quiser, tá? Agora, se eu rodar de novo, ele tem que matar o processo. Isso mesmo, não tem arquivo existente, mata o processo. E é isso, galera. Fizemos uma primeira parte aí do projeto. E aí teremos aí outras partes depois, né, nos próximos vídeos, que serão a modelagem de dados e depois Power BI, depois alertas e tudo mais. Obrigado por acompanhar o projeto, curte, compartilha e se inscreve no canal, galera, pelo amor de Deus. Valeu, falou e até a próxima.